Method Info Class, essa é a próxima classe, né, que nós vamos explorar. Essa classe me fornece informações sobre os métodos do tipo em questão, do tipo que está sendo inspecionado no momento. E por ela eu consigo então, por exemplo, invocar um método passando parâmetros, obter o retorno desse método e assim por diante. Construtor padrão, algumas propriedades aqui muito parecido com o que a gente já viu anteriormente, atributos, o tipo que declara aquele método, ou a classe que está declarando aquele método, se é abstrato, se é um construtor, final, genérico, é público, privado e assim por diante. O nome do método, aqui é importante, né? O parâmetro de retorno, o tipo de retorno, caso seja um método que forneça algum retorno. E aqui os métodos, então, que a MethodInfo me fornece, ok? Eu tenho o método para obter os atributos, as anotações, os argumentos, né? Os argumentos quando for genérico, os parâmetros, o invoke, que é importante, né? Que é para mim poder invocar um método, né? E eu vejo que não são muitas opções, né? O público ou o privado é uma propriedade, então é isso. Em relação aos métodos, a gente não tem muito mais do que aquilo que a gente já vem vendo atualmente, né? E aqui a gente já vai analisar, então, vamos explorar um pouquinho dessa classe na prática, tá? Então aqui eu tenho a minha aplicação. Aqui também desnecessário esse trecho de código, né? Porque eu já fiz a carga do tipo aqui, né? Nessa linha. Então primeiro a gente explora o tipo, depois as propriedades. Eu vou comentar então aqui, já que para poluir menos. Vamos dar uma olhada aqui nesse nosso método da aplicação. E aqui então vou receber uma classe, vou imprimir o nome dessa classe e vou logo chamar o getMethods. Esse getMethods me retorna uma lista de MethodInfo. Lembrando que na estrutura do Reflection, a classe type é uma das mais importantes. Por quê? Porque ela representa o tipo, a classe que está sendo inspecionada, né? Muito bem. A partir então da lista de métodos, eu vou abrir um laço e dentro desse laço a gente vai imprimir o método. Vamos imprimir o método e vamos imprimir algumas propriedades, né? Por exemplo, o nome, se é um método público e o tipo de retorno, ok? Então vamos dar uma explorada. Vamos executar então o assembly, na sequência o construtor e agora a gente já tem os métodos. Vejam que não são poucos, né? Então, o primeiro método que a gente tem é o método getListAttributos, que é um método público e me retorna uma lista de atributos, ok? Na verdade, isso aqui faz parte da propriedade, mas ele identifica aqui também, né? Eu tenho também, além dos métodos de get e set, que são os métodos de acesso, né? A gente tem, por exemplo, um método aqui, filtrar. Observe, então, tem o método filtrar, o nome filtrar é público e ele tem um retorno do tipo void, ou seja, ele não retorna nada. Eu tenho um método, no entanto, eu tenho um método filtro que recebe como parâmetro um objeto e retorna um boolean, né? Então o nome é filtro, é público e ele retorna um boolean. Nós temos também, por exemplo, aqui o método definir DataGrid Columns, que recebe uma lista ou um array de strings, né? É um método público, só que ele não retorna nada, né? A gente pode, por exemplo, avaliar esse fonte e observar o método definir DataGrid Columns. Então observe, ele é do tipo void
e recebe uma lista ou um array de strings, ok? Muito bem, em relação ao método de infer é isso, então observe o seguinte, até agora, utilizando essas classes e essas estruturas, a gente está conseguindo descobrir em tempo de execução as características que compõem o nosso assembly, o assembly que a gente carregou, tá ok? Na sequência a gente já fala dos nossos atributos, né? Dos custom attributes.